Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão a Deus pela oportunidade do aprendizado que nós apresentaremos hoje o tema da noite, que é leitura edificante. Vocês estão vendo ali nesse slide de apresentação um livro aberto. Nesse livro, saem das páginas desse livro vibrações, luz, algumas vibrações em forma de coração, nos remetendo ao sentimento de amor, e muitas vibrações em forma de flor, envolvendo os leitores, certamente. Então, quando vocês estiverem lendo uma leitura edificante, se imaginem envolvidos em tudo isso. E é por isso que quando nós viemos a esta casa pela primeira vez, nós somos encaminhados ao atendimento fraterno. E lá, entre as muitas orientações que nós recebemos, nós somos estimulados a colocar na nossa rotina a leitura edificante. Naturalmente, muitos de nós temos alguma dificuldade em colocar esse novo hábito na nossa vida, porque a gente nem mesmo tem, assim, nem mesmo cultiva o hábito, corretamente o hábito da leitura. Outros pensam, mas eu já tenho que fazer o evangelho, eu já tenho que fazer as preces diárias, talvez eu não precise ler. Até porque a gente já leu o dia inteiro, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Mas a recomendação do atendimento fraterno é para que nós façamos leituras edificantes. E o que é uma leitura edificante? Edificar é induzir à virtude. Nós temos ali naquela figura uma historinha bem interessante. Uma criança no início, quase nua, despenteada, que tem acesso ao livro e que vai se colocando de pé e começa a se vestir, se calçar, mas ainda com uma postura meio baixa, e ele, com o livro mais internalizado, já vai se vestindo adequadamente, se penteando, até que ele aparece na outra ponta como um homem edificado, através da leitura. Então, a leitura edificante é aquela leitura nobre, aquela leitura proveitosa, útil, que nos ensine alguma coisa, que nos permita o desenvolvimento da inteligência, o aprimoramento do nosso modo de pensar, sentir, falar, e nos leve a um modo melhor de viver, nos tornando também criaturas melhores para nós mesmos e para os outros. É por isso que Mário Quintana já disse muito sabiamente que os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Então, a gente tem que refletir bastante nisso, né? Porque tudo que nós necessitamos está lá, é só a gente buscar com alguma vontade e disciplina que a gente vai encontrar o que a gente busca e o que a gente necessita.
Sobre o nosso tema, o espírito Albino Teixeira, no livro Ideal Espírita, da psicografia do nosso querido Chico, nos diz que o livro é o apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura. Mas se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Ou seja, meus amigos, nosso espírito, nossa alma, né? Porque o espírito encarnado nós chamamos de alma, tem sede de conhecimento. Ele quer conhecer, tem fome de conhecimento, né? Esse apelo sublime é necessidade que o espírito tem de adquirir conhecimento para evoluir. Mas se o homem não lhe perlustra as folhas do livro, né? O que é perlustrar? Não observa essas folhas, não analisa essas folhas, para que ele possa aprender, esse apelo do espírito morre, porque ele não realiza o aprendizado necessário. Então, o que o Albino Teixeira está nos dizendo? Que para aprender, o aprendizado ele exige de nós esforço, ele exige dedicação, ele exige que a gente se concentre nessa busca. E André Luiz diz que para aprender, a gente tem que procurar enraizar o conhecimento dentro de nós, como essa árvore enraizou nas páginas do livro. Então, André Luiz diz que para nós aprendermos é necessário disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo, próprio aproveitamento, não se cansando de repetir os estudos para fixar o aprendizado. Então, gente, é como numa escola, né? A gente tem que ter horário, tem que anotar, e nós vamos melhorar o nosso aproveitamento por nós mesmos. Ninguém pode fazer isso para nós. Só nós podemos melhorar o nosso aproveitamento, né? E nunca cansar de repetir até a gente fixar aquele aprendizado para que ele se internalize, toque o nosso coração, nosso sentimento, modo de pensar e se expresse nas nossas atitudes. Quando Emmanuel revelou ao Chico a missão dele, o Chico, muito humildemente, perguntou a Emmanuel: tudo bem, e o que eu faço agora? Emmanuel respondeu: leia o Livro dos Espíritos. Ele leu, de capa a capa. Terminou, perguntou a Emmanuel: e agora? Leia de novo. E Chico disse que Emmanuel deu essa resposta para ele de início, pelo menos 15 vezes. Para começar. Então, nunca se cansar de repetir quando é necessário, né? Para fixar o aprendizado. E André Luiz também nos diz que aprende mais quem estuda melhor. Então, nós vamos ver como algumas formas de melhorar o nosso estudo, a nossa leitura edificante. A primeira coisa é o que ler. Saber o que ler. Escolher o que ler. Paulo já tinha recomendado, né, para a gente que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Isso também se aplica em matéria de leitura, né? Ele diz: examinai tudo, retende o bem. Então, para que nós façamos realmente uma leitura edificante,
A primeira coisa é escolher o que vamos ler. Naturalmente, quem está estudando a doutrina espírita dará preferência às obras da codificação, porque sabe que o conhecimento sólido das bases fundamentais do espiritismo vai lhe proporcionar uma condição que ela poderá analisar qualquer obra e ver o que lhe serve. Somente quem tem essa base pode concretizar essa recomendação de Paulo: examinai tudo e retende o bem. Depois, quando ler? Um mês sim, um mês não? Nós sabemos, meus amigos, que o tempo é uma concessão divina a todos nós. Cada dia é um tesouro inestimável. Assim sendo, nós não podemos desperdiçar o tempo. E temos, então, que estabelecer horários certos para a leitura, se nós quisermos chegar a algum lugar. A terceira condição para uma boa leitura é a concentração. Nós devemos ler de forma dirigida, numa atividade espontânea, direcionada, procurando fixar aquilo que nós estamos lendo, analisar, fixar, concentrar naquilo que nós estamos buscando. E também as condições ambientais. Um ambiente arejado, bem iluminado, um certo silêncio, uma postura correta. É melhor ler sentado do que deitado. Muita gente gosta de ler deitado, dorme antes de terminar a leitura. Então, sentado é melhor para fazer as anotações, né? E para ficar mais atento, mais concentrado na leitura. E como ler? Disse Paulo também: medita todas estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, medita o que você está lendo, observa o que você está lendo, analise o que você está lendo, internaliza o que você está lendo, procura a utilidade da sua leitura para colocar na sua vida diária. Uma vez que você coloque, logicamente, o seu aproveitamento vai ser manifesto a todo mundo através das suas atitudes novas, né? Ler sublinhando. Sublinhar é muito útil para que a gente possa, numa nova leitura, numa oportunidade de pesquisa, encontrar as ideias principais de um texto, assinalar ao lado do texto aquelas passagens que mais nos tocaram, colocar uma interrogação naquilo que surgiu como dúvida ou como ponto de discordância também é muito útil. Fazer esquemas e resumos. Às vezes tem alguma passagem que a gente acha difícil entender, acha difícil internalizar, a gente faz um esqueminha, no instantinho entende bem. É muito útil fazer esquemas, fazer resumos para o nosso próprio entendimento. Diz André Luiz que livro lido, ideia renovada. Isso significa que nós temos que ler com a intenção de tirarmos realmente proveito para a nossa vida, lições para a nossa vida. Porque quando a gente lê, a gente participa da história, da vida dos personagens, analisa o comportamento das personagens. É como se tudo aquilo fizesse parte da nossa vida, e só que a gente tem a vantagem de participar de tudo aquilo ali, analisando friamente as situações, sem as paixões que caracterizam os nossos relacionamentos. E a partir daí a gente vai aprendendo também
a estabelecer relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis conosco mesmos e com os outros. Dentre os inúmeros benefícios da leitura edificante, nós vamos citar alguns para vocês que achamos os mais importantes. Em primeiro lugar, a leitura edificante é um alimento para a nossa alma. Disse Mateus, nem só de pão vive o homem. De mais alguma coisa, né? Então, assim como nós nos preocupamos em alimentar o nosso corpo, nós devemos nos preocupar em alimentar o nosso espírito, com boas leituras, com leituras que nos façam refletir sobre nós mesmos, aprender sobre as nossas atitudes diárias, nos analisarmos, né, quanto ao nosso comportamento. Enfim, nós precisamos direcionar o nosso pensamento, trazendo esse alimento para nós, se nós não quisermos ser massacrados, envenenados pela mídia, né, que nos atropela com notícias inúteis, muitas vezes, fúteis, desalentadoras e até destrutivas. A gente liga a televisão, parece que sai até sangue, né? Então, se a gente quiser manter a harmonia interior, a gente tem que alimentar essa alma com um pouquinho de uma leitura boa, de uma leitura nobre, que nos envolva em energias superiores, que realmente nos alimente a alma, nos alimente tudo o que de melhor a gente tiver dentro de nós. Existe uma história que ela é tradicionalmente relatada pelos índios Cherokees e que hoje ela é contada em muitas culturas. E essa história nos fala que os velhos da tribo estavam muito preocupados com o comportamento de um dos meninos, de um dos garotos da tribo, que, por se sentir injustiçado, ele estava muito revoltado. Então o avô chegou perto do menino, da criança, trouxe o neto para si e disse para o neto: olha, meu filho, eu entendo a sua raiva. Eu entendo a sua raiva porque existem dentro de mim 2 lobos ferozes, numa luta constante. Eles querem dominar o espírito de todos os seres humanos. E ele fala para o neto: um lobo é mau, é feroz, seus dentes são fortes, como a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, a cobiça, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, o orgulho, superioridade e ego. Esse é o lobo do mal. E tem outro lobo que é bom. Seu olhar é sereno e forte também. Seu olhar é forte como a alegria, a esperança, a serenidade, a paz, a humildade, a empatia, a bondade, a generosidade, a verdade, o perdão, a compaixão, a harmonia e a fé. E o menino, muito curioso, então disse para o avô: vovô, e qual dos 2 vence a luta? E o avô respondeu: aquele que você alimenta. Então, a leitura edificante,
né? Todos nós temos esses dois lobos dentro de nós, lutando ferozmente para nos dominar. Um dia um vence, outro dia outro vence, né? Mas o nosso objetivo é chegarmos a um dia em que o lobo bom realmente domine o nosso interior. Esse é o objetivo, porque aí nós poderemos dizer que estamos educados, que evoluímos um pouquinho. Então, vamos com a leitura edificante diária alimentar a nossa alma, alimentar a nossa boa parte, o nosso lado luz, para que o lado sombra vá diminuindo devagarinho. Nós não precisamos nos preocupar com os nossos defeitos, desde que nós trabalhemos as nossas virtudes. Outro grande benefício da leitura edificante é a comunicação. A comunicação é tão importante na vida da gente que André Luiz diz na mensagem A Palavra, que a palavra é o nosso retrato espiritual passado a limpo. Então, o que nós falamos nos revela. As nossas ideias são o nosso retrato espiritual, passado a limpo, limpinho, né? Purinho. Então, é muito importante a gente lembrar disso, porque depois da alimentação, a comunicação é a maior necessidade que o ser humano tem. Porque ninguém vive isolado, né? Ninguém nasceu para viver isolado. E é através dos relacionamentos que nós construímos a nossa cidadania e achamos o nosso lugar no mundo. Há no nosso dia a dia uma constante troca de experiência, de conhecimento entre os membros de uma sociedade. E isso forma a nossa cultura. Cultura no sentido do conjunto de características humanas que não são inatas, mas que nós criamos através da comunicação e da contribuição uns com os outros. E essa cultura nos alimenta espiritual e moralmente. Então, tudo que é edificante pode ser também considerado cultural. E tudo que é cultural pode ser considerado edificante, desde que essa cultura ela ensine virtudes. Todo cidadão interessado em construir uma sociedade de fato deve se preocupar em ensinar virtudes às pessoas. Essa deve ser uma missão de todo cidadão educador, professores, pais, mães, jornalistas, enfim, de todo mundo que é um formador de opinião, é um educador. Então, só ensina alguma coisa quem se comunica bem. E só aprende aquele que está apto a ouvir e compreender o que lhe é dito. Então, a chave do aprendizado é a comunicação. Uma comunicação deficiente pode ser desastrosa. Vocês conhecem o caso do telegrama que o serviço de meteorologia passou para uma prefeitura, avisando de um fenômeno que ia acontecer na localidade? Monteiro Lobato, né, sobre a comunicação, Monteiro Lobato já falava que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Todo mundo conhece esse pensamento, que é muito verdadeiro.
né? Daí a importância da leitura na boa comunicação. Mas voltando ao telegrama, né? O telegrama foi passado dizendo, olha lá, movimento telúrico iminente, epicentro localizado próximo à sua cidade. Tome providências urgentes e informe. Aí, 30 dias após, veio a resposta. Movimento telúrico totalmente desbaratado graças à ação policial. Epicentro preso incomunicável. Desculpe o atraso. Motivo, terremoto. Então, quando a gente não se comunica bem, a gente também não entende o que o outro está nos dizendo, né? Quem possui uma boa comunicação sabe o que dizer, como dizer, quando dizer, sabe que há um momento de falar e há um momento de calar. Tem a palavra correta para a pessoa certa no momento adequado, né? Daí, André Luiz dizer que a palavra é o nosso retrato espiritual passado a limpo. E a forma pela qual nós dizemos as coisas é uma maneira muito interessante pela qual o mundo nos julga. Conta uma história árabe que um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. E ele ficou muito intrigado com o sonho e resolveu então chamar um adivinho para dizer a ele o que esse sonho significava. E ele chamou o adivinho, contou o sonho, e o adivinho então disse: que desgraça, senhor! Seu sonho significa que Vossa Excelência vai perder todos os seus parentes. E ele então ficou muito assustado, muito irritado, e falou: mas que atrevimento! Insolente, como você se atreve a me dizer uma coisa dessas? E mandou que dessem 100 chibatadas no adivinho. Mas a curiosidade não acabou. No dia seguinte ele mandou chamar outro adivinho. Esse outro adivinho chegou, ele contou o sonho e o adivinho disse para ele: ó excelso Senhor, que grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que há vez de sobreviver a todos os vossos parentes. E ele mandou dar 100 moedas de ouro para o adivinho. Ele ia saindo então do palácio do sultão, e um dos cortesãos que estava lá presente falou assim: mas eu não entendo esse sultão. A sua previsão foi exatamente igual à previsão do outro adivinho. Por que que ao outro ele mandou dar 100 chibatadas e a você ele deu 100 moedas de ouro? Ele falou: lembre-se, meu amigo, tudo é a forma de dizer as coisas. Então, a comunicação é muito importante na nossa vida, né? A gente saber se comunicar é muito importante. Outro grande proveito da leitura edificante é a higiene mental. Será que higiene mental é dar uma chuveirada no cérebro? Podia ser, né? Seria tão fácil dar uma chuveirada no cérebro, botar um lixinho assim do lado e jogando lá dentro toda a amargura, toda a mágoa, toda a tristeza, todos os maus pensamentos, se a gente pudesse ter um lixinho, todo o rancor, e jogando tudo lá dentro, porque tudo isso é realmente lixo, né? A gente não pode conservar. Mas, na verdade, a verdade é que nós nem imaginamos o poder das nossas mentes. O nosso poder mental é imenso. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. E nós não damos conta de controlar o nosso pensamento. Damos?
não damos conta. O pensamento, a hora que você está assim, meio distraído, ele pula e o celular vai lá e puxa para cá e ele sai de novo, você puxa e ele volta. É muito difícil controlar o pensamento. Mas a leitura edificante nos ajuda a direcionar o nosso pensamento. Se nós fizermos uma leitura edificante de manhã, nós podemos ter o nosso pensamento direcionado para o bem durante todo o dia. Então é muito importante a gente aprender a controlar o nosso pensamento, porque quando nós pensamos bem, nós agimos corretamente, nós temos mais saúde, mais alegria e somos mais felizes. Então, um corpo são exige uma mente sã. Daí a higiene mental se impõe. Aí, e o que é praticar a higiene mental? É cultivar bons pensamentos, pensamentos nobres, pensamentos educativos, pensamento que nos eleve, que mude a nossa sintonia, que a nossa sintonia permita a presença conosco dos nossos amigos espirituais, dos amigos, de tantos outros amigos que nós temos e que estão interessados na nossa evolução. Nós somos muito amparados. Nós é que não damos conta de imaginar o tanto que nós somos amparados e quanto nós somos auxiliados. É aquela coisa mesmo de sintonia. Já ouviram falar que semelhante atrai semelhante? Essa é a mais pura verdade. Se a gente tem pensamentos de amor, o universo me retribui com amor. Alegria atrai alegria, prosperidade atrai prosperidade. O inverso também é verdadeiro. Tristeza atrai tristeza, ódio atrai ódio, né? E assim por diante. É tudo uma questão de sintonia, né? Muitas pessoas não se preocupam com o que elas pensam, nem delas mesmas e nem dos outros. E sofrem muito com isso, né? Por não se incomodar com o que estão pensando delas mesmas ou dos outros, achando que isso não muda nada na vida delas. Faz uma grande diferença. É muito grande a nossa responsabilidade sobre o que nós pensamos de nós mesmos e sobre o que nós pensamos das outras pessoas. Hilário Silva, também na psicografia do nosso querido Chico, no livro Ideal Espírita, ele conta um caso também muito interessante, que se passa no plano espiritual, a historinha chama-se O Espantalho. E ele conta que um dirigente das trevas reuniu a sua equipe porque eles tinham vindo em missão até a Terra para perseguir grupos espíritas. Então, esse chefe lá do mal reúne os seus auxiliares para que eles relatem as suas atividades. Chegou o primeiro e falou assim: eu atormentei a cabeça de um fervoroso propagador de Kardec e o afastei por 2 meses de qualquer palestra. Aí o chefe falou assim: muito bom, mas isso certamente terá atraído muitos espíritos superiores para socorrê-lo. Aí o outro disse: eu fiz uma criança cair e afastei uma valorosa médium passista do trabalho por 2 semanas. E o chefe das trevas falou: ótimo, mas isso também deve ter trazido muita gente para ajudá-la. E os outros foram contando o que fizeram, mas sem que o chefão esboçasse qualquer entusiasmo. Até que um chegou e falou assim: eu me aproximei
de um grupo de espíritas devotados e passei a frequentar-lhes o pensamento. E eu fui repetindo na cabeça deles, na mente deles: você é imperfeito, você é imperfeito, você é imperfeito, até que todos cruzaram o braço e passaram a dormir desanimados e desalentados. Imediatamente o mentor das trevas falou: ótimo, todos agora voltarão à Terra, se aproximarão dos grupos espíritas e em cada sementeira espírita vocês vão colocar o espantalho da imperfeição. Então, meus amigos, basta um minuto de invigilância e a obsessão se instala. Daí o orai e vigiai que Jesus nos recomendava, né? Orai e vigiai, porque é um cochilinho e a obsessão está instalada. Ali nós vemos naquela figura, né? Como que os espíritos se unem a nós, né? Nos influenciando os pensamentos. A obsessão hoje é tão comum, aliás, desde 1988, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença da alma e é descrita no Código Internacional de Doenças como possessão ou estado de transe, CID número 10. Então, a medicina já reconhece a obsessão como uma doença da alma e, apesar disso, os manicômios estão lotados de pessoas julgadas loucas e que são apenas obsidiadas. Que um bom trabalho de passes, uma boa reforma íntima, levaria todos à cura. É muito triste ver isso, mas é a nossa realidade. Se nós observarmos, meus amigos, quando a gente abriga um pensamento de tristeza, um pensamento de medo, qualquer pensamento negativo, ele vai se avolumando, parece uma bola de neve. E se a gente se descuidar, essa bola de neve faz a gente rolar. Então, quando um pensamento começar a martelar demais na nossa cabeça, é hora de levantar as antenas para ver se aquilo é nosso mesmo e evitar ou prevenir casos de obsessão que podem ser evitados, né, com a nossa vigilância e com a prática da leitura edificante. A leitura edificante diariamente é uma cura, é uma prevenção para a obsessão. Então, lembremos da recomendação do Espírito Verdade, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Sem a leitura edificante, nós ainda não damos conta de caminharmos por nós mesmos. Nós precisamos destes auxiliares valiosos, né? Se não fossem tão valiosos, Chico não teria psicografado por missão mais de 400 livros. Então, leiamos uma pequena página todos os dias, a cada dia, onde nós possamos encontrar alento e inspiração. Incorporemos esse dever na nossa rotina e ele enriquecerá nossa alma, clareando nuvens que possam nos envolver. Todos nós precisamos de um bom conselheiro, né? E a leitura edificante, ela vai nos trazer sempre uma diretriz segura e uma palavra de sabedoria para nós utilizarmos em qualquer situação. Boa noite, muito obrigada e muita paz a todos vocês. Voem com os livros.